sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, queridos irmãos, meu nome é Deusa Nogueira. Estamos nós agora conversando sobre a mediunidade. Aproveitar um texto belíssimo da nossa querida amiga do plano espiritual, sempre atenta, que é a nossa irmã Sueli Caldas Schubert. E esse trecho, esse artigo, foi publicado no mês de setembro a dezembro de 2021, Revista Espírita. Então, essa revista vem lá da Casa Espírita Fonte da Esperança. Então, a gente vai lembrando a amada companheira, né? A amada médium, tão fiel no desenvolver da sua atividade mediúnica. Ela começa comentando um texto de Leon Denis no Invisível, um trecho que nós já falamos. Ela fala assim: o médium, em meio a essas correntes contrárias, experimenta uma opressão, um mal-estar indefinível. Sente-se mesmo às vezes como que paralisado, sucumbido. É um trecho de Leon Denis na obra No Invisível. E a nossa querida Sueli Caldas Schubert, ela vem comentando pra gente assim, ó. O bom êxito das reuniões mediúnicas repousa numa série de fatores que se conjugam para chegar-se ao resultado almejado. Não raras vezes, as reuniões têm comprometido seu rendimento, a harmonia e qualidade dos trabalhos, sem que os participantes atinem com o motivo de tais dificuldades. Vários detalhes são lembrados para justificar os embaraços e, consequentemente, iniciativas são providenciadas para saná-los. Então, aqui, ela traz um fato que é mais do que comum acontecer, né? Tem coisa que só não acontece se a gente não se submeter à avaliação. Mas toda vez que um trabalho é avaliado, né? Toda vez que um trabalho é analisado, toda vez que o grupo tem essa preocupação de aferindo a regularidade, a qualidade do trabalho, o cuidado com os médios que estão ali, quando os espíritos se comunicam, então muitas vezes se observa que o trabalho, ao invés de ir numa marcha ascendente ou até manter uma estabilidade, muitas vezes começa a cair a produção. E aí a gente começa a procurar as causas, claro, né? Porque o objetivo não é que ocorra essa queda, né? E a gente começa a parar para procurar quais são as causas desse acontecimento, né? E quase sempre, é muito interessante, a gente começa a procurar nas pessoas. Quem é que está atrapalhando o trabalho, né? O que está atrapalhando o trabalho? E aí, ela fala assim: entretanto, existe um fator nem sempre valorizado e que pode ser a causa da queda de produção e qualidade dos trabalhos mediúnicos. Esse fator é a afinização que deve existir entre todos os participantes. E aí a gente pode já começar a pensar nesse conceito de afinização. Porque muitas vezes quando a gente fala em afinidade, a gente pensa no coleguinha de passeio, né? Naquela pessoa que concorda com tudo, naquela pessoa que frequenta a nossa casa, naquela pessoa que eu estou desde a infância juntos, né? Naquela pessoa que pensa do mesmo jeito que eu. Então vamos ver o que ela vai trazer sobre a afinização, dada a sua grande experiência em trabalhos mediúnicos. E ela fala que a afinização que deve existir entre todos os participantes, independente da função que ele desempenhe dentro do grupo. E ela fala: afinização que gera confiança, harmonia, entrosamento e amizade.
afinização que cria, nos instantes consagrados ao intercâmbio com os desencarnados, uma espécie de tensão favorável às comunicações. Então aqui a gente já está vendo que é essa, vamos dizer assim, unidade de objetivos. É essa unidade de propósitos, né, que vai gerando confiança, harmonia, entrosamento e amizade e vai gerando uma tensão favorável às comunicações. É aquele momento que a gente começa a torcer para que o trabalho dê certo, para que aquele médico esteja bem, para que muitas vezes até não sabendo, ou sabendo que o médium não está numa situação tão favorável, né, conforme de saúde ou passando por questões particulares, o grupo vibra para que o trabalho dê certo. Então, essa é uma tensão favorável às comunicações e cria um clima de receptividade dos espíritos comunicantes. E aí ela continua nos falando: os pensamentos e sentimentos dos integrantes da sessão, estando em determinadas frequências vibratórias adequadas ao labor da mediunidade, é que propiciarão o ambiente necessário para a realização de trabalhos equilibrados e produtivos. Então aqui já está muito bom, né? Trabalho, além de equilibrado, produtivo, é o que a gente precisa, gente. É o que a gente precisa. Porque, na verdade, ninguém vai sair da sua casa no trabalho voluntário, que é o trabalho mediúnico, para fazer qualquer coisa de qualquer jeito, né? Não é assim. Há uma produtividade. Essa produtividade não é que mexa na vaidade, não. Mas essa produtividade, ela vai ajudar no entendimento que a gente precisa ter. No entendimento do retorno da nossa postura. E ela continua nos ajudando, né, falando assim: muitos dirigentes de sessões atribuem o fraco resultado à falta de concentração e recomendam várias vezes, no decorrer das atividades, que os presentes se mantenham concentrados de maneira firme e constante. E aí eu lembro que o Dr. Herman sempre falava sobre a questão da concentração, que eu já falei em algumas vezes, em alguns programas, conversando na mediunidade, mas sempre é interessante repetir. Ele falava assim: concentrar, estar concentrado, não é pensar em Deus, em Jesus, em algum benfeitor espiritual. Na hora do trabalho, estar concentrado é estar atento a tudo que está acontecendo ali, atento ao seu papel a desempenhar. E, na verdade, como a gente vê em André Luiz, no estudo do mecanismo da mediunidade, concentração não se improvisa, né? Concentrar é resumir tudo aquilo que eu vivo, tudo aquilo que eu creio, tudo aquilo que eu experimento ao longo de um tempo, né? Ao longo da minha vida, ao longo da minha visão para o trabalho espiritual. Então, ele vai falando aqui: pode acontecer, porém, que um membro do grupo esteja firmemente concentrado, fixando-se mentalmente em Jesus, no bem e na caridade, e ao mesmo tempo duvide ou desconfie da autenticidade da comunicação transmitida por determinado médium. É aquela situação que às vezes acontece, né, em que o médium fica tomando conta do outro. E aí há uma dispersão muito grande de energia, né? Porque ele tem o papel dele, mas ele está vendo o outro. Às vezes até, no caso quando há o médium de apoio, tomando conta do tipo do passe que o médium está dando, se é assim ou é assado. Então tudo isso, gente, é uma dispersão de fluido. E ele fala: ou critique intimamente a doutrinação que está sendo efetuada. Se isto ocorrer, o equilíbrio da corrente vibratória está comprometido. E aí a gente vê que em muitas situações a gente tem determinados grupos em que fazem parte, né, do grupo alguns médiuns que fazem parte naturalmente do trabalho doutrinário da casa. Então são pessoas que sabem muito, né? E aí naquela hora da doutrinação pode estar uma pessoa mais simples que não saiba tanto quanto ele. E aí começa aquele debate mental. E ela continua falando assim, né?
Quando a gente entra nesse aspecto de crítica, quer dizer, na verdade, a gente desconcentra porque a gente está fora do padrão daquilo que nos compete fazer, a gente compromete a corrente vibratória do grupo. E aí ela vem. Quanto mais coeso for o grupo, quanto mais se unir no estudo e na prática mediúnica, melhores resultados poderão ser alcançados. Todavia, se houver entre os presentes pensamentos divergentes, sentimentos de melindres, ciúmes, desconfiança, será impossível conseguir-se êxito. Tais estados íntimos negativos, tornando-se uma constante, produzem vibrações discrepantes, desarmônicas, podendo gerar no transcurso da sessão formas, pensamentos, olha só, que atrairão entidades inferiores, abrindo brechas que irão desequilibrar as tarefas programadas. Então já deu para entender por que no trabalho privativo é interessante grupos menores. Antigamente, né, no Brasil espírita, né, na história, eram aquelas mesas, né, e quase sempre mesas mesmo imensas, com 60, 70 médiuns, né, aquela questão toda, quando tinha essa quantidade toda, né. Mas hoje em dia, e aí a gente tem uma orientação de André Luiz, e a orientação que vem é que se formem grupos menores. Grupo no máximo de 12 a 14 pessoas, no máximo. Por quê? Fica mais fácil de se obter essa coesão. Fica muito mais fácil de obter essa coesão porque as pessoas mais ou menos se conhecem. E se a gente tem, por exemplo, mais de um grupo, é bom, né? Porque muitas vezes aquele médium, ele não se afina com aquele grupo. E aí tem algum sentimento, para alguma vivência anterior desta, ou de alguma outra encarnação passada, em que ele não está conseguindo superar e trabalhar. Então ele fica num estado de tensão negativa. E aí muitas vezes esse médium, que é improdutivo num grupo, no outro, é beleza. Ele começa a ser aquele trabalhador produtivo, fiel, coerente, né? E é muito bom. Quer dizer, é aquela brecha que é aberta para desequilibrar as tarefas programadas, ela vai sumir, vai ser sanada. E assim, amigos, estamos nós, nesse programa Conversando sobre a Mediunidade. Meu nome é Deusa Nogueira e hoje eu estou lendo um artigo que foi publicado na Revista Espírita, de setembro a dezembro de 2021, ano 43, número 166, produzido, né, de SF, Casa Espírita Fonte da Esperança, né? Então, eles trouxeram um texto, um artigo da nossa Sueli Caldas Schubert, que ela intitulou Afinização nos Grupos Mediúnicos. E ela continua falando assim: por outro lado, como afirma Leon Denis, o médium, em meio a esse tipo de vibrações, sente-se confuso, vacila e duvida, quando não lhe advém um mal-estar súbito, inexplicável. É imprescindível mencionar ainda que os obsessores interessados em obstar os trabalhos visam frequentemente os participantes da equipe, procurando semear entre eles a discórdia, a inveja, o personalismo e outros estados negativos, de maneira que tão sutil e disfarçada que a maioria não percebe, né? E aí daqui a pouco eu começo a ter cisma de um, eu começo a achar que o outro tem preferências, e aí daqui a pouco, meus amigos, eu estou vivendo de acordo com aquele pensamento que eu acho que é meu, que é da minha observação, e olha só, que é da minha sensibilidade, quando na verdade eu estou sendo obsidiado, ou eu estou reproduzindo a obsessão que acontece naquele grupo, né? E ela diz ainda: comumente se atribui aos médiuns as dificuldades do intercâmbio espiritual, esquecendo os demais membros do grupo de analisar sua própria participação. E aqui ela está falando do médium ostensivo. A gente olha aquele médium ostensivo psicofônico como responsável, mas o trabalho é em equipe. Então todos que fazem parte daquele grupo têm uma responsabilidade. E ela nos diz assim: a participação individual, todavia, é deveras importante nas tarefas da mediunidade.
e passa desde a preparação que antecede as atividades, até por uma concentração firme que estabeleça um certo padrão vibratório favorável a todo o conjunto dos trabalhos, assim permanecendo até o final da reunião. Além disso, se houver entre os participantes uma interação fraterna e amorosa que gera confiança, bem-estar, prazer de trabalhar em equipe, alegria pelo reencontro semanal, tudo isso favorece o intercâmbio com o mundo espiritual. E aí eu acho que esse clima que está havendo com algumas de nossas casas que estão voltando para o trabalho privativo, né? Que saudade! Que saudade! Que vontade de estar junto, que alegria em encontrar o companheiro. Então, tudo isso é uma ambiência altamente favorável para que o trabalho ocorra bem, né? Porque é o fluido amoroso, né? É o fluxo desse amor que é a lei de Deus. E ela continua assim. É nessa linha de raciocínio que chegamos à responsabilidade de cada integrante. Responsabilidade que vai muito além da atuação durante os trabalhos. Responsabilidade que inclui também o tipo de sentimentos e pensamentos que cada um emite, visto que refletem o estado interior que antecede e subsiste a reuniões. Mesmo antecede e subsiste. Então, aquilo que eu penso antes, o meu preparo, né? A minha alegria em sair, e é interessante que essa alegria vem muito da afinidade com o grupo, da afinidade com a casa, dos que eu vou encontrar. Isso já é um fator, meus amigos, que qualifica muito. Porque imagina eu sair da minha casa contrariada. Imagina eu sair da minha casa não querendo encontrar aquelas pessoas, eu vou por obrigação. Como é que isso interfere, não é, meus amigos? E aí ela continua falando. E subsiste. Quando a gente acaba a reunião, a gente tem aquela confraternização, né? A gente se abraça, a gente, até a próxima semana, a gente deseja o bem para o outro. Tudo isso é fator propiciatório para que a reunião ocorra bem, né? Mesmo entre pessoas afinizadas, continua a nossa Sueli, muitas arestas precisam ser superadas, visto que o labor em equipe tem características especiais, que nem todos alcançam de imediato ou a eles se ajustam. Realmente trabalhar em equipe é desafiador. Né? Eu lembro da nossa Luzia que fala assim, tem gente que prefere trabalhar em equipe, porque trabalhar em equipe vai me exigir uma mudança, vai me exigir um comportamento, um pensamento mais ajustado. Mesmo os grupos com larga experiência e reconhecida interação vibratória não estão livres de sofrer em algum momento, sob certas circunstâncias, o assédio de entidades malévolas e se desestruturar em razão disso. E principalmente, né, aquele grupo produtivo. Porque assim, enquanto não há produtividade, não há seriedade, fica tudo bem. Mas a luz, ela começa a incomodar. A produtividade também. Então os médiuns começam a ser acicatados. Começam a ser, né, vamos dizer assim, testados mesmo para essa desestrutura. E aí, para a desestrutura do próprio grupo que está estabelecido. Isso não é uma grande novidade, meus amigos. A questão é que esses grupos que estão estabelecidos, eles, na maioria das vezes, sempre, né, têm os seus mentores. E aí alguém que está fora daquela caixinha, né, da obsessão, consegue sonhar, consegue ter uma intuição, e aí começa a orientação para que o grupo se restabeleça. Eu estou lembrando da obra Aconteceu na Casa Espírita. Exatamente isso, né? Aí começa a vir sonho, começa a vir alguns sinais, alguns avisos para que a casa possa voltar à normalidade. E ele continua dizendo, cientes e conscientes de tais possibilidades, compete aos participantes de equipes mediúnicas uma constante vigilância,
a prática da autoanálise individual e também da avaliação em grupo, a fim de serem detectadas a tempo as investidas das sombras. E aqui, gente, é algo muito importante para todos nós, né? Assim, a vigilância, eu faço parte de um grupo, então eu tenho o meu compromisso individual, mas eu não posso esquecer que eu tenho um compromisso com aquele grupo também. Que as minhas atitudes, os meus pensamentos, as minhas palavras vão repercutir sobre aquele grupo que eu estou inserida. Lembrar também que esse compromisso ele é espiritual, né? Ele é espiritual e muitas vezes foi firmado antes da gente reencarnar, que aqueles mentores nos abraçaram para que a gente pudesse ter na mediunidade, no compromisso mediúnico, um ponto de apoio, um ponto de segurança, um elemento de progresso, um elemento de expansão do nosso amor, das amizades que a gente pode fazer. Então, ele fala aqui, Manuel Filomeno de Miranda, espírito, aconselha aos grupos mediúnicos atividades extras no campo da caridade. Isso é interessante, a Manuel Filomeno de Miranda e todos os espíritos, né? Eu estou falando assim das atividades, das casas que eu participei em tarefa mediúnica, no Espírita Pedro e Paulo, em que o trabalho do voluntariado era muito intenso, né? Então você é médium, você pode ser o doutor que for, mas se tiver o banheiro para lavar, você vai fazer a parte da escala da limpeza da casa, você vai ajudar naquilo que for preciso, né? E no Leon Denis, a gente também tem a obra social Antônio de Aquino como grande ponto, mas não só obra social. A gente pode ajudar em muitos setores, né? No trabalho voluntário. Isso faz com que a gente ganhe algo chamado, que é pertencimento fraterno, que a gente ganhe amigos espirituais, né? Esse pertencimento, né? Esse amor por quem está ali, por quem usa, é o vestir a camisa da casa mesmo, e vestir a camisa da causa, sem contar com a convivência com os trabalhadores numa outra situação que não é mediúnica, e as simpatias espirituais que são conquistadas, né? O mérito, que aí é o escudo que esse médium tem. Então, Manuel Filomeno de Miranda, espírito, aconselha aos grupos mediúnicos atividades extras no campo da caridade, convivência e ajuda mútua na esfera do cotidiano, pois que o serviço no bem confere maior resistência às influências negativas, enquanto a convivência fraterna faculta maior estreitamento nos laços de afinidade entre todos, né? É diferente, né, gente? A gente está sentado numa reunião mediúnica. Então o grupo está junto na organização de um almoço fraterno, por exemplo. A gente trabalhará outras vertentes, são outros valores, outras questões que com certeza farão que a gente se estreite laço. A gente vai descobrindo outro, né? E fulano é habilidoso nisso, fulano é prestativo, e fulano gosta de perguntar, fulano... Então a gente vai aprendendo um dos outros, né? E vai havendo um entrosamento maior, uma fraternidade, amizade mesmo, né? E aí ela vai encerrando o artigo dizendo: e sobretudo que cada um se revista da couraça da fé e do escudo da prece, cultivando no coração a caridade e a humildade, perseverando sempre, pois que os serviços da seara espírita representam nossa mais sagrada oportunidade de redenção. Olha só. Pois que o serviço na seara espírita representa nossa mais sagrada oportunidade de redenção. É um texto da nossa Sueli Caldas Schubert, que nasceu no dia 9 de dezembro de 1938 e aos 83 anos retorna à pátria espiritual em 12 de maio de 2021, né? Mineira de Carangola, começou a se dedicar às atividades espíritas na juventude, tanto no exercício da mediunidade prematura, como na divulgação da divulgação da doutrina espírita. Ao longo de sua vida extremamente produtiva, escreveu livros, proferiu palestras, realizou seminários. Dinâmica e alegre, sempre sem afetação e com muita didática,
disseminou por onde passou sólidos conhecimentos doutrinários. A sua fidelidade ao espiritismo foi exemplar e reconhecida por todos. Então, que a nossa Sueli possa receber o nosso carinho, a nossa homenagem, a nossa gratidão nesse momento do programa Conversando sobre a Mediunidade, através das ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.